Graça e paz, amada Igreja. Que privilégio é estar de novo diante de vós para trazer a palavra de Deus num dia tão importante como aquele que hoje estamos a celebrar, a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é o dia em que Jesus chama os seus discípulos para lhes servir a refeição mais importante da história da humanidade. A refeição que o próprio Jesus instituiu como sendo o banquete da vida plena, da comunhão perfeita, do encontro entre todos, inclusivamente aqueles que à partida se podia pensar que estavam mais distantes, mais longe. Jesus chama todos para a sua mesa. Jesus acaba de juntar os seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. Como vimos no texto de Êxodo, no capítulo 12, versículos 1 e 14, a Páscoa era para os judeus um memorial que tinha de ser celebrado por todo o povo. O memorial de como o povo tinha sido escravo. Era olhar para a memória, rever, era voltar a sentir, era recordar aquilo que o povo tinha sentido quando tinha sido escravo no Egito, como tinha vivido numa situação de miséria profunda, de como tinha sido pisado, ultrajado, humilhado. Mas achou graça aos olhos de Deus, achou favor aos olhos de Deus. E Deus exerceu o seu poder para o libertar, para libertar este povo, um povo que não tinha voz, que não tinha opinião. Ao contrário de nós, seres humanos, que tendemos a sentir pena quando somos movidos de compaixão por alguém, o Deus Criador do céu e da terra, de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que vemos, de tudo aquilo que existiu no passado ou que existirá no futuro. Este Deus não se move de uma pena teórica. Ao ver o povo a ser pisado, humilhado e ultrajado, Deus exerceu o seu poder para libertar. Então envia 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas para que o faraó e o povo reconhecessem o seu poder, a sua natureza, como era Deus acima de todos os deuses. Mas nem assim o faraó parecia estar disposto a libertar o povo. Deus envia 9 pragas e as primeiras 9 pragas não moveram o coração do faraó. Então Deus envia uma 10ª praga. E esta 10ª praga era aquela no qual os primogênitos que viviam no Egito seriam visitados pelo anjo da morte e seriam mortos. Porém, os filhos de Israel, se acreditassem nestas palavras, iriam pegar em cordeiros, iriam matar os cordeiros e com o sangue do cordeiro iriam pintar os umbrais das portas. E isso iria fazer que o anjo da morte, ao passar, olhasse para aquela casa e não entrasse para matar o primogênito. O sangue do cordeiro seria o sinal de proteção para as famílias. O sangue do cordeiro iria ser o sinal de segurança, de fortaleza, de pertença. Era o selo que estava sobre o povo de Deus. Quando o anjo da morte passasse, ao ver esta marca que estava sobre a vida das pessoas, não iria ferir aqueles que estavam naquela casa. A partir do momento em que o povo saiu do Egito, depois desta 10ª praga, todas as gerações, diz o texto, deviam celebrar esta libertação da escravidão. Mas também deviam recordar que foi o sangue do Cordeiro que as protegeu de serem mortas. Então, como nos recorda o Salmo 116, que também lemos, Jesus toma este cálice da salvação sobre a sua vida, de forma a cumprir a vontade do Pai. Este é um salmo que à partida nos pode deixar perturbados, porque declara que Deus se agrada com a morte dos santos, vê como sendo preciosa a morte dos santos. Mas, na realidade, é isso mesmo que Jesus faz na Páscoa. E não o faz somente quando carrega a cruz para o Golgotá. Jesus morre para si mesmo momentos antes, quando, sendo Deus acima de todos os deuses, tendo todo o poder, sendo a natureza do Pai, ele
coloca-se de joelhos para servir aqueles que estão à sua volta, inclusivamente aquele que o vai trair. O Cordeiro de Deus volta-se para aqueles que ama e serve-os até às últimas consequências. Nesse sentido, o Salmo recorda-nos que é difícil nós podermos oferecer sacrifícios de ação de graça a Deus se não estivermos dispostos a sair de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas falsas seguranças. Jesus foi a expressão máxima de que isso não somente é possível, como quando exercido vai transformar a vida de quem o faz, mas também vai transformar a vida de quem está à sua volta. Vejam, aquele que poderia ter chamado uma legião de anjos, que poderia ter invocado o poder criador do universo para impor a sua vontade neste momento sobre as pessoas que estão à sua volta, inclusivamente os seus discípulos. Entra numa casa feita por mãos humanas, muito diferente da morada celestial onde viveu durante toda a existência e dispôs a amar os que o rodeiam até ao fim. Literalmente, até ao fim. Na Páscoa que se recorda o Cordeiro que, sendo morto, protegeu a vida de todos aqueles que habitavam naquelas casas. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Deus encarnado, recorda que Ele mesmo é o Cordeiro e que vem para servir, mas vem para servir até às últimas consequências. Ele vem trazer o cálice da salvação. Mesmo Judas, que o texto diz que já tinha sido moldado internamente pelo diabo para se virar contra Jesus e contra a vontade de Deus, recebeu este tratamento de profundo amor. E vai ver Jesus a amá-lo até ao fim. O texto diz que Jesus já estava à mesa, mas então levantou-se, como se houvesse alguma coisa que tinha que ser dita, tinha de ser feita, tinha de ser exemplificada. É interessante que o texto não diz, não refere que Jesus tenha dito alguma palavra. Jesus simplesmente se levantou e exerceu o seu serviço. Pegou numa toalha, pegou numa bacia, ajoelhou-se diante dos seus discípulos e serviu-os. Lavou-lhes os pés, enxugou-lhe os pés. Um pai da igreja, ou seja, um dos teólogos mais importantes do século II, um pastor daquela altura, Orígenes, vai escrever estas palavras sobre este texto. Ele diz: o que fez Jesus lavando os pés aos seus discípulos? Lavando-lhes e enxugando-lhes com a toalha que tinha posto à cintura, Jesus embelezou-lhe os pés para o momento em que eles teriam de anunciar a boa nova. Então se cumpriu aquela palavra profética, que formosos são os pés do mensageiro que trazem a boa nova. Mas se ao lavar os pés dos discípulos, Jesus os embelezou, muito maior é a beleza daqueles que ele mergulha por completo no fogo do Espírito Santo. Os pés dos apóstolos tornam-se belos, porque para que eles pudessem avançar pela via santa, caminhando naquele que disse: eu sou o caminho. Pois só aqueles a quem Jesus lavou os pés seguem este caminho vivo que conduz ao Pai. Caminho onde não há lugar para pés manchados. Jesus deixa de lado a sua natureza, que é ser Deus, para se tornar ser humano, no qual vai tornar dignos os pés de cada um de nós, servindo-nos. Mesmo aqueles que o negam, Jesus vai servi-los, vai se ajoelhar e vai lavar os pés de Judas, de Pedro, de todos aqueles que o vão abandonar durante a noite. Só uma referência, porque por vezes pensamos que ao nos humilharmos diante de alguém, o que nós estamos a fazer é negar aquilo que nós somos para ser aquilo que o outro espera que nós sejamos. Mas não é isso que é humilhar-nos diante de alguém. Quando nos humilhamos diante de alguém, o que estamos a dizer é que estamos dispostos a servir essa pessoa, a amar essa pessoa até ao fim, até às últimas consequências. Humilhar-nos diante de alguém não é abdicar de quem nós somos, é declarar de quem nós somos em Cristo Jesus. Nesse momento em que Jesus afirma quem é no Pai, pegando
na bacia e na toalha para lavar os pés a todos aqueles que estão à sua volta. Pedro nega-se a que Jesus lhe lave os pés, afirmando que se alguém se tem que ajoelhar, será ele, Pedro, aos pés de Jesus. A questão que Pedro não compreendeu e não vai compreender durante a noite e provavelmente só vai compreender no dia da ressurreição é que cada um de nós tem a chave de levar a palavra de salvação a quem está ao nosso lado. Mas para isso nós temos que olhar para o Mestre. Nós temos que olhar para Jesus. Para sermos iguais a Jesus, nós temos que ver como Ele faz, o que Ele diz, para podermos fazer exatamente aquilo que Ele fez. Só olhando para Jesus com atenção, podemos aspirar a seguir o seu exemplo. Devido ao exemplo de Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para retirar o pecado do mundo, cada um de nós tem a chave de levar essa mensagem de Cristo a todos aqueles que nos rodeiam. Temos de nos despir de tudo aquilo que achamos que nos dá o poder ou a autoridade sobre quem está à nossa volta. Temos de estar disponíveis para deixar de lado os nossos desejos. Nós temos literalmente de morrer para nós mesmos, para que o cálice da salvação que nos fala o Salmo, que nos é trazido por Jesus, possa ser tomado nas nossas mãos e através do exemplo que nós damos como discípulos, possa ser levado a quem está à nossa volta. De forma humilde, mas transformadora, libertadora, restauradora, para que quem está ao nosso lado e anda distante da casa do Pai possa descobrir o caminho para a casa no qual o Pai está de braços abertos para acolher, para amar e para restaurar. Que nesta época de Páscoa possas celebrar o facto do sangue do Cordeiro já ter sido vertido sobre a tua vida. Que hoje possas celebrar o facto do cálice da salvação já estar disponível para ti. Mas que hoje também possas dobrar o teu joelho numa firme afirmação da tua identidade em Cristo Jesus, naquele em quem crês. Que hoje possas servir sem limite, amar sem limite, proclamar a salvação que vai muito para além de ti e de quem tu és, mas que está na definição daquele a quem tu amas e serves, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que ao aproximar-te da mesa do sacramento da ceia, hoje, possas fazê-lo com os pés limpos. Sinal de que o amor de Cristo já está em ti e te prepara para ires anunciar a boa nova, a paz do Cordeiro. De seguida, haverá um louvor durante esse tempo, caso ainda não tenhas preparado o teu centro litúrgico com o pão e o vinho, terás tempo para o fazer. Depois poderás ler o texto da instituição da ceia, para aqueles que nos seguem e acompanham pelo grupo do WhatsApp, está na liturgia que vos foi passada. Para quem unicamente está seguindo através do YouTube, poderá ver na parte de baixo, na descrição do vídeo, basta carregar em mostrar mais, está lá a liturgia, poderão ler a instituição da ceia, poderão viver este momento de forma íntima com Jesus. E é isso que vos peço. Se estiverem sós, que possam ler pausadamente, sentir cada palavra e orar a Deus. Se estiverem em família, que possam fazer como família, como um momento em que o Espírito de Deus está a conduzir-vos como família até aos pés do Mestre. Que possas viver este momento com uma grande intimidade com Jesus. Saboreia cada palavra. Sê um com Cristo e também um com os teus irmãos que estão distantes nesta hora devido à impossibilidade de podermos estar juntos devido ao isolamento social. Que o isolamento social não sirva como desculpa para hoje não estarmos a orar uns pelos outros e partilharmos a ceia como o elemento unificador
do corpo de Cristo. Que o nosso Deus, que veio até nós de uma forma de um humilde bebê e hoje se dá a cada um de nós, ajoelhando-se aos pés dos seus discípulos para nos tornar os pés limpos e belos, prontos para caminhar o caminho daquele que diz que é o caminho, possa estar com cada um de vós. Que este Deus se possa manifestar na vossa vida e possamos viver esta noite, o dia da manhã, o sábado, até à ressurreição, possamos viver em espírito de oração e de compreensão do que custou para Deus a graça que nos é dada da salvação. A Deus seja dada a honra e a glória, agora e para sempre. Amém.